Transformado pela Verdade, dia 24 de Uma Vida com Propósitos. Hoje, ele diz que a verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, devemos preencher a nossa vida com a palavra. A palavra de Deus é viva. Tudo a seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. A palavra de Deus gera a vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. É tudo, não é mesmo? Pois bem, você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. É o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito, permanecendo na palavra de Deus. Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos, como a cultura, todos estão fazendo isso, tradição, sempre fizemos assim, razão, isso parece lógico, emoção, para mim é a coisa certa a fazer. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independentemente da sua vontade. Devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. A primeira: você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas. A parábola do semeador, por exemplo, ilustra como a nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Ele identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, que é aquela que está à beira do caminho, a mente superficial, que é o solo pedregoso, e a mente distraída, que é o entre espinhos. Em seguida advertem: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Deus pode falar se você for humilde e receptivo. A segunda: por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de se admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas por 3 minutos. Esse aqui é aquele óbvio que precisa ser dito. Onde a gente foca tempo e atenção, cresce. Quanto que a gente dedica de tempo a Deus, a palavra? E aí, como é que a gente vai esperar realmente que isso cresça, né? Que a presença dele na nossa vida ganhe destaque se a gente não busca? Enfim, a leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus.
Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. A terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar as suas impressões. Tem aproximadamente 6 meses que eu comecei, além de compartilhar o devocional, trazer reflexões a respeito da leitura bíblica do dia e dos devocionais que eu vinha lendo. Agora, no início desse ano, inclusive, eu resolvi deixar os devocionais por um período e me conectar ainda mais. Então, me conectar ainda mais, eu quero dizer, com a palavra, né? Dedicar mais tempo, mais atenção à palavra. E aí eu tenho escutado Frei Gilson, Irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed, e lido, feito a leitura diária da Bíblia, e eu tenho compartilhado, inclusive, na sequência do que eu venho lendo, porque eu tenho feito com as crianças, então normalmente eu fiz assim quando eu comecei a fazer meu estudo bíblico também, pegar um livro e lendo aquele livro, né? Quando eu lia sozinha, eu lia um capítulo por dia, depois que eu li a Bíblia toda, eu comecei a fazer com eles, e aí eu leio um pedaço menor, porque nós fazemos juntos, meditamos e tal. E está sendo muito especial, eu tenho chamado de presença na palavra, porque eu realmente tenho procurado ouvir mais e aí fazer esses apontamentos que ele mencionou aqui, né? Anotar suas impressões. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por quê, como. Quarta parte, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará o seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar a sua fé com outros. A memória é como um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. Os 3 elementos essenciais para a memorização das Escrituras são repassar, repassar e repassar. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de meditação. É a meditação bíblica. É pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, então você já sabe meditar. A preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo, enquanto a meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação da sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária sobre as Escrituras. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir a palavra de Deus, mas tudo isso será inútil se falharmos em pô-la em prática. Satanás luta contra ele com muita intensidade. Esse é o passo mais difícil, ele diz. Ele não se importa, o inimigo no caso, ele não se importa se você frequenta ou não estudos bíblicos, mas sim que não pratique nada do que aprendeu. Então você ter conhecimento, a informação sobre a temática, tá tudo certo, isso não é uma ameaça para ele. Agora, quando você coloca em prática, aí sim. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo em pôr em prática o que aprendeu. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo.
mas no começo poderá fazê-lo se sentir miserável. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer. E verificável, com um prazo final para ser realizada. Aqui eu fiz até uma observação, porque quando a gente fala de metas, traçar objetivos e metas, são passos que a gente considera. Então, primeiro, aqui quando ele menciona, que deve ser pessoal, envolvendo apenas você. A gente diz que é algo sob o seu comando, que caiba você realizar. Não é algo que depende do outro, do clima ou de algo do tipo. Prática, algo que você possa fazer. A gente diz que é uma meta, um objetivo desafiador e realista. Ele tem que ser desafiador o suficiente para te motivar, para te tirar da zona de conforto e realista para que você possa realmente implementar. Se for algo muito distante, já não faria sentido. E terceiro, verificável. Ele fala aqui com um prazo final para ser realizado e a gente fala que seria um objetivo mensurável, ou seja, que tem uma data prevista e uma forma de você medir o progresso. Pois bem, antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. E aí, quando ele diz para pensarmos no propósito de vida, o tema é: a verdade me transforma. O versículo para memorizar, João 8, 31, 32. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Pois bem, o que eu respondi foi: eu não diria que na palavra propriamente, mas de algumas maneiras diferentes. Eu tenho recebido isso sobre o tempo de dedicação, de brincadeiras, aquela coisa de sentar no chão e brincar com os filhos. Isso é algo que tem me permeado e que eu ainda não tenho feito como eu sinto que deveria. A segunda coisa, para acreditar e expandir certos projetos. Eu estou no processo de obediência. Eu tenho feito algumas coisas que ele me direcionou e, como eu já mencionei aqui, a gravação, compartilhar no YouTube essas reflexões aqui é um desses frutos, mas eu penso que são duas coisas nesse sentido. Alguns projetos que eu ainda não consegui implementar e no contexto de família, essa coisa de sentar no chão e brincar mais com os meus filhos. É isso. Bom, eu realmente trago aqui com toda a minha verdade, com aquilo que... Muitas coisas, como eu já mencionei, elas estão se assentando, Estou trazendo clareza e realmente vivendo o processo. E eu te agradeço por estar aqui nessa caminhada comigo, te convido a prosseguir, a curtir o vídeo se você gostou, a compartilhar com quem também possa se beneficiar dessa reflexão e vamos seguir juntos nessa busca por uma vida com propósitos. Aguardo você amanhã.